Quando Marina Carvalho desapareceu no coração do Pantanal sul-mato-grossense, todos aceitaram a explicação mais fácil. A natureza havia feito mais uma vítima. Ela tinha milhares de seguidores, experiência em trilhas, conhecia os riscos. Uma blogueira de ecoturismo engolida pela maior planície alagada do planeta. Trágico, mas plausível. Foi isso que disseram. As buscas duraram 3 meses. Helicópteros, barcos, drones. Nenhum corpo, nenhum sinal de ataque, nenhuma câmera encontrada. Então, silêncio. Durante um ano inteiro, o nome de Marina virou memória. Homenagens nas redes, teorias esquecidas, seguidores que seguiram em frente. O Pantanal parecia ter fechado a boca e engolido o mistério para sempre. Até 3 semanas atrás, quando um objeto improvável surgiu preso em uma armadilha de caranguejos, em uma área onde Marina nunca deveria ter estado. Um detalhe pequeno demais para chamar atenção, mas errado demais para ser ignorado. Porque aquilo não apenas provava que Marina esteve ali, provava que alguém mentiu. E a partir desse momento ficou claro que Marina Carvalho não foi apenas mais uma vítima da natureza. Ela foi parte de algo que nunca deveria ter vindo à tona. Esta é uma história sobre os limites que atravessamos quando lutamos pelo que acreditamos e o preço terrível dessa coragem. Fique até o final, porque cada detalhe importa. E prepare-se, o que você está prestes a descobrir vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre este caso. O nascer do sol sobre o Pantanal nunca deixou de impressionar Oswaldo Ribeiro, mesmo após 40 anos pescando aquelas águas. Naquela manhã de terça-feira, 23 de julho, o céu se tingiu de um laranja intenso que refletia nas águas calmas da vazante, criando a ilusão de que o mundo inteiro estava em chamas. O ar ainda mantinha o frescor da madrugada, mas Oswaldo sabia que em 2 horas o calor seria implacável. Aos 63 anos, seu corpo magro e curtido pelo sol movia-se com a eficiência de quem conhece cada gesto por instinto. A pequena canoa de alumínio deslizava suavemente pela superfície espelhada enquanto ele remava em direção aos seus pontos de pesca. O motor de popa permanecia desligado nessa hora. O silêncio da manhã era sagrado, quebrado apenas pelo canto distante de um tuiuiu e pelo mergulho ocasional de uma capivara assustada. Oswaldo havia colocado suas armadilhas de caranguejos 3 dias antes, na confluência do rio Paraguai, com uma vazante que se formava durante a cheia. Era um ponto estratégico onde as correntes se encontravam, trazendo nutrientes e, consequentemente, os crustáceos que eram seu ganha-pão. Armadilhas de caranguejo não eram sua especialidade. Ele era principalmente pescador de peixes, mas a diversificação ajudava nos meses mais difíceis. A primeira armadilha veio sem surpresas. 6 caranguejos grandes, boas tenazes, mercadoria de qualidade. Oswaldo os transferiu para o balde com movimentos práticos, tomando cuidado com as pinças que tentavam desesperadamente alcançá-lo. Remou até a segunda armadilha, marcada por uma boia amarela desbotada que balançava gentilmente na corrente. Quando puxou a corda, sentiu imediatamente que algo estava diferente. O peso era irregular, desbalanceado. Não era o peso familiar de caranguejos aprisionados. Era algo mais denso, mais sólido. Oswaldo franziu o senho e continuou puxando, a corda áspera deslizando entre suas mãos calejadas. A armadilha emergiu da água em uma cascata de gotas douradas que capturavam a luz matinal. Dentro, apenas 3 caranguejos. Mas havia algo mais. Algo que fez Oswaldo parar de respirar por um instante. Emaranhados entre as varas da armadilha, presos por algas e detritos, estavam 2 objetos que claramente não pertenciam ali. Um celular em uma capa protetora cor-de-rosa, já coberto por uma fina camada de limo, e uma pequena câmera em uma caixa estanque preta e laranja.
Uma GoPro, reconheceu Osvaldo. Ele havia visto turistas usando equipamentos semelhantes. Por um longo momento, ele apenas olhou para os objetos, o coração acelerando sem que soubesse exatamente por quê. Havia algo profundamente perturbador em encontrar pertences pessoais naquelas águas, tão longe de qualquer rota turística. Não eram itens jogados casualmente de um barco. A forma como estavam emaranhados, cobertos de matéria orgânica, sugeria que haviam estado ali embaixo por muito tempo. Com cuidado, Osvaldo desamarrou os objetos da armadilha. A câmera GoPro, apesar de coberta de limo, parecia intacta dentro de sua caixa protetora. Ele a girou na palma da mão, observando que ainda havia algo dentro. A capa do celular, embora desbotada pela água, ainda mostrava um padrão floral delicado. Era definitivamente de mulher jovem. O pescador olhou ao redor como se as águas pudessem lhe dar uma explicação. Aquela vazante era remota, usada apenas por pescadores locais que conheciam os canais. A margem mais próxima ficava a quase 1 quilômetro de distância, coberta por uma vegetação densa de tábua e aguapés. Não havia casas, não havia estruturas, não havia razão para alguém estar ali, a não ser... Um pensamento frio percorreu a espinha de Osvaldo. Fazia 1 ano, tinha sido exatamente por ali. Talvez um pouco mais ao sul, onde as autoridades concentraram as buscas iniciais por aquela blogueira desaparecida. Como era o nome? Marina. Marina Carvalho. A moça bonita que fazia vídeos sobre o Pantanal. Osvaldo se lembrava porque todos os pescadores da região haviam sido questionados, todos os barcos verificados. Ele mesmo havia passado 3 dias ajudando nas buscas voluntárias, vasculhando cada canal, cada braço de rio, esperando não encontrar o que todos temiam encontrar, mas não encontraram nada, absolutamente nada, como se ela tivesse simplesmente evaporado. Com mãos que começavam a tremer levemente, Osvaldo envolveu os 2 objetos em um pano limpo que mantinha na canoa e os colocou cuidadosamente embaixo do banco. As outras armadilhas ficaram esquecidas. Ele ligou o motor de popa e direcionou a canoa de volta para a sede da colônia de pescadores em Porto Morrinho, a pequena comunidade ribeirinha onde vivia. O trajeto de 40 minutos pareceu durar uma eternidade. A mente de Osvaldo não conseguia se desvencilhar das implicações daquela descoberta. Se aqueles objetos pertenciam à blogueira desaparecida e cada instinto em seu corpo dizia que sim, o que isso significava? Como haviam parado em sua armadilha? E a pergunta que mais o incomodava: o que mais as águas do Pantanal ainda escondiam? Quando Osvaldo chegou ao pequeno posto da Polícia Militar Ambiental em Corumbá, já passava das 10 da manhã. O calor era brutal e a pequena construção de tijolos aparentes irradiava o calor acumulado. O soldado de plantão, um jovem que Osvaldo não reconhecia, olhou com desinteresse para o pescador suado segurando um embrulho de pano. "Preciso falar com o comandante Brandão", disse Osvaldo, sua voz rouca de quem fala pouco. "O comandante está em Campo Grande. Volte na quinta-feira." "É sobre a moça que desapareceu ano passado, a blogueira." A mudança foi instantânea. O soldado se endireitou na cadeira, os olhos focando em Osvaldo com nova intensidade. "Espere aqui." 3 minutos depois, Osvaldo estava na sala apertada do comandante, agora ocupada por um tenente com expressão cética. Quando o pescador desembrulhou os objetos sobre a mesa, entretanto, o ceticismo evaporou. "Meu Deus!" murmurou o tenente pegando a GoPro com cuidado. "Onde você encontrou isso?" Osvaldo explicou a localização exata, as coordenadas que conhecia de memória. O tenente fez anotações rápidas, depois pegou o telefone. "Preciso que vocês venham aqui agora." "Sim, agora. Temos uma possível evidência do caso Carvalho." Nas próximas 2 horas,
A pequena sala encheu-se de gente. O comandante Brandão apareceu, dirigindo como um louco desde Campo Grande, 2 investigadores da Polícia Civil, uma técnica em informática e, finalmente, a ligação que todos sabiam que precisava ser feita. A técnica conseguiu abrir a caixa estanque da GoPro. Milagrosamente, ela estava seca por dentro. A bateria há muito estava morta, mas o cartão de memória estava intacto. Vou precisar de equipamento especializado para recuperar os dados, disse a técnica, segurando o pequeno chip com reverência. Mas parece estar em bom estado. É possível que consigamos algo. Foi o comandante Brandão quem fez a ligação. Suas mãos, notou Osvaldo, tremiam levemente enquanto discava o número que estava nos registros do caso. Um número que ele provavelmente havia ligado dezenas de vezes no ano anterior, sem nunca ter boas notícias. Senhor Carvalho, é o comandante Brandão da Polícia Ambiental. Senhor, preciso que mantenha a calma, mas encontramos algo. Um pescador recuperou o que acreditamos ser o celular e uma câmera de sua filha. Osvaldo não conseguia ouvir o outro lado da linha, mas viu a expressão do comandante apertar, os olhos ficando úmidos. Não sabemos ainda, senhor, mas há uma possibilidade de termos vídeos. Sim, senhor, pode vir agora. Estamos em Corumbá. Roberto Carvalho chegou 3 horas depois, dirigindo de Campo Grande em um estado próximo ao transe. Aos 54 anos, ele havia envelhecido 1 década no último ano. O cabelo grisalho estava mais ralo. Os olhos fundos carregavam a marca de noites sem sono, e havia uma curvatura nos ombros que não existia antes do desaparecimento de Marina. Ele era tudo que Marina tinha, e Marina era tudo que ele tinha. Desde que sua esposa, Luciana, morrera de câncer 10 anos atrás, pai e filha haviam formado uma unidade inseparável. Marina herdara a força de caráter da mãe e a teimosia do pai. Quando ela decidiu largar o mestrado em biologia para se dedicar integralmente ao canal sobre o Pantanal, Roberto não entendeu, mas apoiou. É sua vida, gatinha. Viva ela do seu jeito. E então, há 1 ano, ela simplesmente desapareceu. Roberto havia usado todas as suas economias nos primeiros 6 meses. Contratou investigadores particulares, ofereceu recompensas, imprimiu milhares de cartazes, vendeu o carro, depois a moto, tirou empréstimos. Nada funcionou. Marina havia evaporado no coração do Pantanal como névoa ao sol. Agora, sentado na sala do comandante Brandão, Roberto olhava para os 2 objetos sobre a mesa como se fossem relíquias sagradas. A capa rosa do celular. Ele a reconheceu imediatamente. Tinha sido presente de Natal dele 2 anos atrás. Marina havia rido do design floral, dizendo que era muito fofo, mas usou porque o pai havia escolhido com carinho. Conseguimos recuperar alguns dados, disse a técnica em informática, uma mulher pequena de óculos grossos, chamada Jéssica. O celular está morto, completamente corroído, mas a GoPro, Sr. Carvalho, há vídeos na GoPro. O coração de Roberto parou. Quantos? 17 arquivos, todos datados do dia do desaparecimento e... Jéssica hesitou, trocando olhares com o comandante Brandão. E 8 arquivos mais recentes. Muito mais recentes. Recentes? Roberto mal conseguiu formar a palavra. Do que você está falando? Jéssica girou o laptop para ele. Na tela, pausa em um frame, estava o rosto de Marina, mas não a Marina de 1 ano atrás, vibrante e sorridente em seus vídeos no YouTube. Esta Marina tinha o rosto mais magro, olheiras profundas, cabelo desgrenhado, mas estava viva. Os olhos verdes olhavam diretamente para a câmera com uma intensidade que atravessou o peito de Roberto como uma lâmina. E o timestamp do vídeo dizia... 14 de julho de 2024, 9 dias atrás. Minha filha está viva. Roberto ouviu sua própria voz como se viesse de muito longe. Minha filha está viva.
E então, pela primeira vez em um ano, Roberto Carvalho começou a chorar. A sala de reuniões improvisada na delegacia de Corumbá estava mergulhada em um silêncio tenso. Roberto Carvalho sentava-se à frente do laptop, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ao seu lado, o comandante Brandão mantinha uma postura rígida, profissional, mas seus olhos traíam a ansiedade. Oswaldo havia sido convidado a ficar, um reconhecimento silencioso de que ele era parte fundamental daquela história agora. Jéssica, a técnica em informática, ajustou os óculos e clicou no primeiro arquivo. Vou reproduzir em ordem cronológica. Os primeiros vídeos são do dia do desaparecimento. A tela ganhou vida. Marina apareceu em toda a sua vitalidade de um ano atrás. Cabelo loiro preso em um rabo de cavalo prático, olhos verdes brilhando de entusiasmo, aquele sorriso largo que Roberto conhecia desde que ela era bebê. Ela estava em seu caiaque amarelo, remando por um canal estreito cercado de vegetação densa. Oi, pessoal! Tô aqui num cantinho super secreto do Pantanal que o seu Raimundo da venda de iscas me indicou. Olha só essa água cristalina. Dá para ver os peixes nadando lá embaixo. E o silêncio aqui é de arrepiar de tão bonito. A voz de Marina, aquela voz que Roberto não ouvia há um ano, preencheu a sala. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo como se uma faca girasse em seu peito. Os vídeos seguintes mostravam Marina explorando o canal, documentando garças, um jacaré tomando sol, uma família de capivaras. Eram as gravações típicas do canal Pantanal Selvagem, o trabalho que ela amava. E então, no 7º vídeo, tudo mudou. A câmera estava tremendo. Marina havia parado de remar e mantinha a GoPro baixa, o áudio captando sua respiração acelerada. Gente, tem um barco ali na frente, ela sussurrava. Um barco grande e... Espera, tem gaiolas. Gaiolas com animais. A imagem oscilava enquanto Marina tentava se esconder atrás de um grupo de aguapés. Através da vegetação, era possível ver um barco de médio porte ancorado em uma área mais aberta do canal. Homens movimentavam caixas e gaiolas. E dentro daquelas gaiolas... Meu Deus! A voz de Marina estava embargada. São araras azuis. Tem pelo menos 5 araras azuis de lear naquelas gaiolas. E aquilo ali? Aquilo é um filhote de onça? Roberto se inclinou para a tela. Mesmo com a qualidade comprometida pela distância e pela vegetação, era possível ver as magníficas aves azuis. E sim, o que parecia ser um felino jovem em uma caixa de transporte. Araras azuis de lear estão criticamente ameaçadas de extinção, disse o comandante Brandão. Há menos de 2.000 exemplares na natureza, e só existem na Bahia, não no Pantanal. Alguém as transportou até aqui. No vídeo, Marina continuava filmando, sua respiração cada vez mais agitada. Vozes masculinas chegavam distorcidas pelo vento. Então, abruptamente, o motor de um barco menor rugiu para a vida. O pânico entrou na voz de Marina. Eles me viram. Herda, eles me viram! A câmera capturou o movimento frenético. Marina tentando remar desesperadamente, o caiaque virando em uma manobra brusca. Gritos. O som de um motor se aproximando. E então, água. A GoPro submergiu, a imagem virando um borrão verde-azulado antes da tela ficar preta. O vídeo terminou. Jéssica não esperou que pedissem. Clicou no próximo arquivo. O timestamp pulou 11 meses e 20 dias para frente. Quando a imagem surgiu, Roberto sentiu o ar escapar de seus pulmões. Marina estava em um ambiente fechado, mal iluminado. Paredes de madeira tosca, uma única lâmpada balançando no teto. Ela estava visivelmente mais magra, o rosto anguloso onde antes havia curvas saudáveis. Mas eram os olhos que Roberto tanto amava, que carregavam a mudança mais devastadora.
Havia uma profundidade ali, uma marca de sofrimento que nunca estivera presente antes. Pai, Marina falava diretamente para a câmera, a voz rouca. Se você está vendo isso, significa que o meu plano funcionou, ou pelo menos parte dele. Ela riu sem humor. Eu devia começar do começo, né? Marina olhou para algo fora do quadro, verificando. Depois voltou a atenção para a câmera. Falava rápido, como se o tempo fosse limitado. Eu não fui sequestrada por acidente naquele dia. Quer dizer, fui, mas é complicado. O Davi, você lembra do Davi Nogueira? O biólogo do ICMBio que trabalha na fiscalização? Ele descobriu algo enorme, pai. Uma rede de biopirataria operando no Pantanal. Não é tráfico comum de animais. É algo muito maior, muito mais organizado. Roberto trocou olhares com o comandante Brandão. Biopirataria? Roubo de espécies da fauna e flora para venda no mercado negro internacional, explicou Brandão. Colecionadores particulares, zoológicos ilegais, laboratórios farmacêuticos. É um mercado de bilhões de dólares. No vídeo, Marina continuava. Eles estão tirando espécies raras do Pantanal, da Amazônia, do Cerrado, onças albinas, araras raríssimas, jacarés anões que a ciência mal conhece, plantas medicinais únicas. E o pior, tem gente respeitada envolvida. Cientistas de verdade usando pesquisas legítimas como fachada. Ela parou para respirar, limpando lágrimas que começavam a cair. O Davi me procurou porque eu tinha alcance, visibilidade. 380 mil pessoas me seguiam. Então a gente bolou um plano. Eu ia desaparecer. A mídia ia cobrir, todo mundo ia falar do Pantanal. E enquanto isso, o Davi infiltraria a organização, juntaria provas suficientes para derrubar todo mundo. Roberto sentiu seu estômago revirar. Ela fingiu o próprio desaparecimento? Mas deu errado. Marina prosseguiu no vídeo, a voz quebrando. Eles descobriram que eu estava trabalhando com o Davi. Descobriram que o desaparecimento era falso. E me pegaram de verdade, pai. Faz 8 meses que estou aqui. Eles me movem de lugar em lugar. Às vezes fico em depósitos no meio do nada. Às vezes em salas escondidas atrás de instalações que parecem completamente legítimas. Ela se inclinou para a câmera, a urgência elevando o tom de sua voz. Estou mandando este vídeo porque consegui, depois de meses tentando, esconder a GoPro que eles confiscaram quando me pegaram. Vou jogar ela na água junto com meu celular. As coordenadas GPS dos meus últimos vídeos vão mostrar onde tudo começou. E estes novos vídeos... Pai, tem evidências aqui, tem rostos, tem lugares... Tem provas suficientes para acabar com isso. Marina olhou novamente para fora do quadro, nervosa. Tenho que ir. Eles vão voltar. Pai, eu sei que você nunca parou de me procurar. Eu conheço você. Por favor, não desista agora. Eu estou viva, mas não sei por quanto tempo. Eles estão ficando nervosos. Tem algo grande acontecendo, um carregamento importante. Ouvi eles falando em limpar as pontas soltas. Sua voz caiu para um sussurro. Eu te amo. E sinto muito por ter feito você sofrer. Eu só queria fazer a coisa certa. O vídeo terminou. O silêncio que se seguiu era quase físico em sua densidade. Roberto tinha lágrimas correndo livremente pelo rosto agora, sem se importar com quem via. Sua filha, sua Marina, viva, mas em perigo mortal. E admitindo que havia orquestrado o próprio desaparecimento. Tem mais vídeos, disse Jéssica suavemente. Os arquivos seguintes eram mais curtos, gravados em momentos diferentes ao longo de dias. Marina documentava o que conseguia ver de onde estava presa. Gaiolas com animais exóticos, homens carregando caixas marcadas com símbolos de empresas de biotecnologia. Conversas em espanhol sobre clientes em Dubai e o colecionador de Xangai. E então, em um dos últimos vídeos, uma revelação que fez todos na sala se endireitarem. Marina havia conseguido capturar um encontro.
A câmera, claramente escondida, mostrava uma sala do que parecia ser um laboratório. Vários homens ao redor de uma mesa. E uma mulher. Ela tinha cerca de 45 anos, cabelos escuros presos em um coque elegante, óculos de armação fina. Vestia jaleco branco sobre roupas caras. Falava com autoridade natural, gesticulando sobre mapas espalhados na mesa. A remessa para o instituto em Singapura sai na próxima terça, ela dizia. 8 araras azuis de lear, 2 filhotes de onça pintada e as amostras de veneno de sapo cururu de chifres que eles pediram. Pagamento antecipado, $300 mil. O comandante Brandão apontou para a tela. Alguém reconhece essa mulher? Foi Jéssica quem respondeu, sua voz incerta. Eu acho que sim. Ela parece com a doutora Verônica Salles. Ela é tipo uma celebridade no mundo acadêmico. Tem um monte de prêmios por pesquisas sobre biodiversidade do Pantanal. Sempre aparece em documentários. Uma cientista respeitada, murmurou Brandão. Seria a fachada perfeita. O último vídeo mostrava Marina em uma condição visivelmente pior do que nos anteriores. Olheiras profundas, mãos tremendo. Consegui jogar a câmera e o celular em um canal de drenagem atrás de onde me mantém agora. É uma instalação que parece uma estação de pesquisa legítima, mas tem salas escondidas nos fundos. Não sei para onde a água vai, mas é minha única chance. Ela deu as coordenadas aproximadas do local, descreveu o que conseguia ver das janelas. Se alguém achar isso, por favor, não é só por mim. São centenas de animais, são espécies inteiras em risco. E tem crianças aqui também, pai. Filhos de funcionários que eles ameaçam para manter os pais trabalhando. É um pesadelo. Marina tocou a tela como se pudesse tocar o rosto de quem assistisse. Te amo, pai. Sinto muito por tudo. Escuridão. Ninguém falou por longos segundos após o último vídeo terminar. Foi Roberto quem quebrou o silêncio, sua voz estranhamente calma. A calma de um homem que passou 1 ano no inferno e finalmente tinha um caminho para sair dele. Preciso falar com esse Davi Nogueira. Agora. Brandão já estava pegando o telefone. Vou localizar o contato dele no sistema do ICMBio. Mas antes que pudesse discar, bateram na porta. Um soldado entrou, expressão confusa. Comandante, tem um homem aqui fora. Diz que precisa falar sobre o caso Marina Carvalho. Diz que se chama Davi Nogueira e que ele é responsável pelo desaparecimento dela. O timing era tão improvável que por um momento todos apenas olharam para o soldado. Então Roberto se levantou tão abruptamente que a cadeira caiu para trás. Manda ele entrar, agora! O homem que entrou na sala tinha 30 e poucos anos, alto e magro, com a pele queimada de quem passa muito tempo ao ar livre. Seus olhos estavam injetados, com olheiras profundas que sugeriam noites sem dormir. Ele parou na porta, olhando para cada pessoa presente até seus olhos pousarem em Roberto. Senhor Carvalho, sua voz estava carregada de uma culpa tão visceral que era quase palpável. Meu nome é Davi Nogueira e eu preciso contar a verdade sobre o que aconteceu com sua filha. Roberto deu 3 passos rápidos e agarrou Davi pela camisa, empurrando-o contra a parede. Você, a palavra saiu entre dentes cerrados. Você fez minha filha fingir que estava morta? Você me fez passar 1 ano de inferno? Pai, a voz de Marina gravada ainda ecoava na memória de todos. O Davi me procurou porque eu tinha alcance, visibilidade. Senhor Carvalho, Davi não tentou se defender fisicamente, apenas olhou direto nos olhos de Roberto. Eu mereci isso e muito mais. Mas Marina está em perigo de vida real agora. E eu sou a única pessoa que pode ajudar o senhor a encontrá-la antes que seja tarde demais. Brandão se colocou entre os 2 homens. Todos vão se sentar, agora. E o senhor Nogueira vai explicar exatamente o que está acontecendo. Durante a próxima hora, sentados ao redor da mesa, Davi contou tudo.
Ele era biólogo, analista ambiental do ICMBio há 6 anos. Durante uma fiscalização de rotina 8 meses antes do desaparecimento de Marina, tropeçara acidentalmente em algo que não deveria ter visto. Um laboratório clandestino, no meio de uma área de preservação, processando amostras genéticas de espécies ameaçadas. Eu não sabia ainda da extensão da operação, explicou Davi, as mãos tremendo enquanto falava. Mas comecei a investigar por conta própria. E quanto mais eu descobria, mais assustador ficava. Não era um grupo amador. Era uma organização internacional, com conexões científicas legítimas, usando pesquisas reais como fachada para roubar nossa biodiversidade. Marina e Davi se conheciam de eventos sobre conservação ambiental. Quando ele precisou de alguém com visibilidade para ajudar a expor o esquema, pensou nela. O plano era genial na teoria. Davi passou as mãos pelo cabelo em frustração. Marina fingiria desaparecer durante uma gravação no Pantanal. A mídia cobriria intensamente. Todo mundo olharia para cá, e enquanto isso, eu conseguiria infiltrar a organização, já que eles estavam sempre recrutando cientistas com acesso a áreas protegidas. Mas eles descobriram, disse Roberto, a voz gelada. Sim, alguém dentro da organização me reconheceu e fizeram a conexão com Marina. Perceberam que o desaparecimento era armado e decidiram torná-lo real. Davi olhou para Roberto com olhos que carregavam meses de culpa. Eles a pegaram na mesma noite que ela fingiu o desaparecimento. Eu só soube porque um dos homens deles me deixou uma mensagem anônima. Sua amiguinha blogueira não vai mais fingir estar desaparecida. Pare de investigar ou ela morre. E desde então, Sr. Carvalho, desde então eu tenho feito tudo ao meu alcance para encontrá-la. Tudo? Roberto riu amargamente. Você não me contou. Não contou para a polícia. Porque eles disseram que a matariam se eu falasse. E eu acreditei. Mas hoje de manhã eu soube que um pescador encontrou algo. Vídeos. E percebi que Marina deve ter conseguido dar um jeito de mandar um pedido de ajuda. Ela é mais forte do que qualquer um de nós. Brandão espalhou um mapa do Pantanal sobre a mesa. Os vídeos dão coordenadas aproximadas e referências visuais. Com sua ajuda, Sr. Nogueira, podemos triangular a localização. Não podemos apenas chamar reforços e invadir o lugar? Perguntou Roberto. É o Pantanal, Sr. Carvalho. Área vasta, remota. Se chegarmos com helicópteros e dúzias de homens, eles vão ouvir e ver a gente chegando de longe. Marina não sobreviveria. Brandão olhou para Osvaldo, que havia permanecido silencioso o tempo todo. Mas, com alguém que conhece cada canal, cada atalho, Osvaldo finalmente falou, sua voz calma, mas resoluta. Eu levo vocês até lá, de canoa, pelos canais internos. Eles não vão nos ver chegar. Roberto olhou para cada homem na sala. O pescador que encontrou a esperança. O comandante que se recusava a desistir. O biólogo consumido pela culpa. E ele mesmo, um pai que havia perdido 1 ano da vida de sua filha. Então vamos, disse Roberto Carvalho, a voz firme pela primeira vez em 12 meses. Vamos buscar minha filha. A escuridão do Pantanal às 3 da madrugada era absoluta. Não havia lua naquela noite, apenas um manto de estrelas tão denso que parecia possível tocá-las. 3 canoas deslizavam silenciosamente pela água negra como petróleo, guiadas apenas pela memória de Osvaldo e pelo brilho ocasional de uma lanterna vermelha que não assustava os animais noturnos. Na primeira canoa, Osvaldo remava com movimentos econômicos e precisos. Atrás dele, Roberto Carvalho segurava uma lanterna apagada, os olhos tentando penetrar a escuridão. Na segunda embarcação, Davi Nogueira e o comandante Brandão mantinham as armas de serviço prontas, embora esperassem não precisar usá-las.
A terceira canoa levava 2 oficiais da Polícia Ambiental, equipamento de comunicação e um kit médico de emergência. Mais 20 minutos, sussurrou Osvaldo, sua voz mal audível acima do som da água, lambendo os cascos de alumínio. Depois desse braço de rio, entramos no canal que leva direto para a área das coordenadas. Roberto olhou para o GPS em suas mãos. O ponto que Marina havia indicado nos vídeos estava a menos de 3 quilômetros de distância. 3 quilômetros entre ele e sua filha. 3 quilômetros que pareciam uma eternidade. O ar noturno carregava cheiros intensos, lama úmida, vegetação em decomposição, o almíscar animal de jacarés escondidos nas margens. Ocasionalmente, olhos refletiam a luz das estrelas. Capivaras curiosas, uma garça assustada, um jacaré imóvel como uma estátua. O Pantanal estava vivo ao redor deles, indiferente ao drama humano se desenrolando em suas águas. Eles haviam partido de Porto Morrinho 5 horas antes, usando a cobertura da noite para evitar detecção. A estratégia era simples: chegar antes do amanhecer, avaliar a instalação e chamar reforços apenas quando tivessem confirmado a localização exata de Marina. Uma operação grande alertaria os criminosos cedo demais. Esta tinha que ser precisa, cirúrgica. Ali, Osvaldo apontou para uma massa mais escura contra o céu estrelado. Construção, 2, talvez 3 estruturas. Enquanto se aproximavam, detalhes começaram a emergir da escuridão. Uma instalação que, à primeira vista, parecia completamente legítima. Um conjunto de edifícios baixos, em estilo modular, painéis solares no teto, uma torre de comunicação discreta. Uma placa desbotada era visível mesmo na penumbra. Estação de Pesquisa Pantanal Sul. Projeto Biodiversidade. ICMBio, UFMS. É uma estação de pesquisa real, murmurou Davi, amargura na voz. Eu estive aqui uma vez, 3 anos atrás. Era legítima na época. Eles devem ter assumido o controle aos poucos. As canoas atracaram em uma área coberta por vegetação densa, a 50 metros das estruturas principais. Os homens desembarcaram em silêncio, checando o equipamento. Brandão distribuiu rádios de comunicação de curto alcance, 100 tiros a menos que absolutamente necessário, ordenou em voz baixa. Nossa prioridade é confirmar a localização da refém e manter todos seguros até a chegada dos reforços. Roberto não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos nas construções, seu coração martelando contra as costelas. Marina estava ali. Depois de 1 ano de busca desesperada, 12 meses de inferno, sua filha estava a menos de 50 metros de distância. Moveram-se como sombras entre a vegetação, aproximando-se da estrutura principal. Luz artificial vazava de algumas janelas. Uma geradora zumbia suavemente em algum lugar atrás dos prédios. Havia 2 veículos estacionados, uma caminhonete e um jipe, mas nenhum movimento visível. Foi quando ouviram as vozes. 2 pessoas conversando, vindo da direção de um galpão lateral. Os homens se congelaram, agachando-se atrás de arbustos. Uma porta metálica se abriu, derramando luz amarelada. 2 silhuetas saíram. Um homem grande carregando uma caixa e uma mulher vestindo jaleco branco. Mesmo à distância, mesmo na luz fraca, Roberto a reconheceu dos vídeos de Marina. Doutora Verônica Salles, óculos de armação fina refletindo a luz, postura ereta e autoconfiante. Ela gesticulava enquanto falava, o tom de voz carregando autoridade natural. Amanhã de manhã, o helicóptero de carga virá buscar toda a remessa. Precisamos ter tudo pronto até às 6. E a blogueira? O homem perguntou. Ela vai junto. O comprador em Dubai tem interesses específicos. Quer fazer um exemplo? Um aviso para outros que pensem em se meter nos nossos negócios. O sangue de Roberto gelou. Davi colocou uma mão em seu ombro, sentindo-o se tensionar. Verônica continuou.
8 meses mantendo aquela mulher viva foi um desperdício de recursos, mas agora ela tem valor de mercado. Irônico, não? Ela queria salvar os animais e vai acabar como parte do inventário. A porta metálica se fechou atrás deles, cortando a conversa. Brandão já estava no rádio, sussurrando coordenadas exatas para a equipe de reforço. Confirmo presença de refém. Situação crítica. Precisamos de equipe tática imediatamente. ETA? A resposta veio crepitante. 45 minutos. Helicóptero a caminho de Campo Grande. 45 minutos é uma vida inteira, disse Roberto, a voz baixa e perigosa. Minha filha não tem 45 minutos. Senhor Carvalho. Mas Roberto já estava se movendo, correndo agachado em direção ao galpão lateral. Davi e Brandão trocaram olhares e o seguiram, os outros oficiais cobrindo os flancos. A estrutura lateral era menor, com janelas bloqueadas por dentro, uma única porta de metal com fechadura eletrônica. Davi examinou o sistema. Preciso de 2 minutos para contornar isso. Você tem 1, disse Roberto. Enquanto Davi trabalhava no painel eletrônico, Roberto pressionou o ouvido contra a porta de metal. Sons abafados, movimento, e então, tênue, mas inconfundível, uma voz que ele conhecia melhor que a própria. Não importa o que vocês façam comigo, as evidências já estão lá fora. Meu pai vai me encontrar. Marina, sua Marina. A fechadura clicou. A porta se abriu. O interior do galpão era dividido em seções por paredes de compensado. A primeira área continha gaiolas, dezenas delas empilhadas do chão ao teto. Araras de cores impossíveis, pequenos primatas com olhos enormes, répteis que Roberto nunca tinha visto. O cheiro era nauseante, medo animal, fezes, desespero concentrado. Vozes vinham de trás de uma divisória. Roberto avançou, o coração na garganta. Brandão e Davi o flanqueavam, armas em punho. Viraram a esquina da divisória e o mundo de Roberto parou. Marina estava ali. Realmente ali, sentada em uma cadeira de metal, mãos amarradas atrás das costas, cabelo desgrenhado caindo sobre o rosto magro. Suas roupas estavam sujas, muito grandes para seu corpo emagrecido. Mas eram os olhos, aqueles olhos verdes que ele conhecia desde que ela era bebê, que perfuraram sua alma. Olhos que carregavam meses de sofrimento, mas ainda brilhavam com uma força indomável. E em pé diante dela, bloqueando o caminho, estava a doutora Verônica Salles e 2 homens armados. Bem, Verônica disse, virando-se lentamente para encará-los. Não havia medo em sua expressão, apenas um leve aborrecimento, como se eles fossem uma inconveniência menor. O pai dedicado. Você sabe, Sr. Carvalho, eu realmente esperava que você tivesse desistido há meses. A maioria desiste. Afastem-se dela. A voz de Roberto era irreconhecível, rouca de emoção contida. Ou o quê? Você tem 2 policiais com armas de serviço. Eu tenho uma organização internacional com recursos ilimitados. Vocês não podem me prender, não podem provar nada. Esta é uma estação de pesquisa legítima e eu sou uma cientista respeitada fazendo trabalho de conservação. Temos os vídeos, disse Davi, dando um passo à frente. Marina documentou tudo. Sua voz, seu rosto, as coordenadas de transações. Acabou, Verônica. Pela primeira vez, uma fissura apareceu na máscara de compostura de Verônica. Davi, meu antigo protegido. Sabe, eu realmente esperava mais de você. Você tinha talento real para a ciência, mas desperdiçou tudo por... quê? Moralidade? Ética? Ela riu sem humor. Você não entende. O que fazemos aqui é salvar essas espécies, preservá-las para o futuro. Em gaiolas? Davi cuspiu. Vendidas para o maior lance? Em coleções privadas, onde serão protegidas quando seus habitats naturais inevitavelmente colapsarem. Olhe ao redor, Davi.
O Pantanal está morrendo. Queimadas, mineração ilegal, mudanças climáticas. Em 50 anos, metade dessas espécies estarão extintas na natureza. Nós estamos criando um banco genético, uma arca de Noé moderna, justificando crimes com retórica de conservação, disse Brandão. Quantas vezes eu já ouvi isso? Verônica o ignorou, voltando sua atenção para Roberto. Sabe o que é fascinante, Sr. Carvalho? Sua filha e eu temos o mesmo objetivo. Ambas queremos proteger a biodiversidade do Pantanal. A diferença é que eu entendo que, às vezes, é necessário trabalhar fora dos sistemas falhos que existem. Marina ainda acredita em contos de fadas sobre justiça e legalidade. Pai! A voz de Marina saiu rouca, mas firme. Não escuta ela. Ela está louca. Matou 3 pesquisadores que ameaçaram expô-la. Tem sangue nas mãos. Sacrifícios necessários, Verônica disse levemente. Assim como você será, querida. Embora devo admitir, você tem sido mais útil do que imaginei. Seu desaparecimento chamou a atenção internacional para o Pantanal. Muitos dos meus clientes ficaram interessados justamente por causa da cobertura da mídia. Roberto não ouviu o resto. Ele se moveu. Não pensou. Apenas reagiu. 3 passos rápidos, e ele estava ao lado de Marina, cortando as amarras de suas mãos com uma faca que Osvaldo havia lhe dado. Os capangas de Verônica levantaram suas armas, mas Brandão e Davi foram mais rápidos, posicionando-se entre eles e Roberto. Não façam isso, alertou Brandão. Mais unidades estão a caminho. Resistir só piora as coisas. Marina caiu nos braços do pai, e Roberto a segurou como se ela pudesse evaporar se ele afrouxasse o abraço. Ela estava tão magra, tão frágil, mas estava viva, estava viva. Pai, Marina sussurrou contra seu peito. Você veio. Eu sabia que você viria. Sempre, gatinha, sempre, foi quando ouviram. Um som distante, mas crescente, o ronco característico de um helicóptero. Verônica sorriu. Parece que meu transporte chegou cedo. Que conveniente! Brandão falou urgentemente no rádio. Preciso de confirmação. O helicóptero que se aproxima é nosso? Estática. Então, negativo. Nosso ETA ainda é 20 minutos. O sorriso de Verônica se alargou. Senhores, vocês realmente acharam que eu manteria uma operação desta magnitude sem sistemas de segurança? Câmeras, sensores de movimento. Eu soube que vocês estavam aqui antes mesmo de chegarem à porta. E aquele helicóptero? Ela apontou para o teto, onde o som estava ficando ensurdecedor. Não vem me buscar, vem com reforços. As luzes se apagaram. Escuridão total engoliu o galpão. E no caos que se seguiu, gritos, movimento, o som do helicóptero aterrissando do lado de fora. Roberto apertou Marina contra si e sussurrou. Eu não vou te perder de novo. Não vou. Mas enquanto luz de holofotes varria o interior do galpão e mais vozes se juntavam ao tumulto, uma verdade terrível se instalou. Salvar Marina significaria sobreviver aos próximos minutos. E esses minutos pareciam impossíveis. O caos dentro do galpão escurecido era ensurdecedor. Holofotes varriam o interior através das janelas, criando sombras distorcidas que dançavam nas paredes. O ronco do helicóptero sacudia a estrutura inteira, fazendo as gaiolas de animais trepidar em suas prateleiras. Gritos assustados de araras misturavam-se com vozes humanas gritando ordens. Roberto pressionou Marina contra seu peito, posicionando-se entre ela e qualquer ameaça. Seus olhos tentavam se ajustar à escuridão quebrada apenas pelos feixes erráticos de luz. Ao seu lado, Brandão e Davi mantinham posições defensivas, armas apontadas para onde haviam visto os capangas de Verônica segundos antes. Saída dos fundos! Gritou Davi acima do barulho. Há uma porta de emergência no lado leste.
Mas antes que pudessem se mover, as luzes voltaram com um clarão cegante e o que viram congelou todos no lugar. Verônica Salles estava de pé no centro do galpão, um sorriso de triunfo no rosto. Ao seu redor, 4 homens armados haviam entrado pela porta principal, os reforços que chegaram no helicóptero, mas não eram mercenários comuns. Usavam uniformes táticos profissionais, moviam-se com precisão militar. "Acabou, Sr. Carvalho", disse Verônica, a voz gelada. "Você fez uma tentativa corajosa, mas..." O som de mais helicópteros cortou suas palavras. Não um, mas 2, aproximando-se rapidamente. E então, através das janelas, todos viram luzes azuis e vermelhas piscando no céu noturno, helicópteros da Polícia Federal. A expressão de Verônica mudou. Pela primeira vez, Roberto viu algo que poderia ser medo cruzar seu rosto. "Atenção! Aqui é a Polícia Federal. A instalação está cercada. Larguem as armas e saiam com as mãos na cabeça." A voz amplificada reverberou como trovão. Os homens de Verônica trocaram olhares nervosos. Um deles começou a baixar a arma. "Não!" ordenou Verônica. "Nós temos reféns. Eles não vão atirar." Mas Brandão estava sorrindo. "Não somos os reféns, doutora. Vocês são os cercados." A porta do galpão explodiu para dentro. Fumaça encheu o ambiente. Gritos, movimento. Então, através da névoa, figuras em uniformes táticos pretos invadiram o espaço como um tsunami organizado. BOPE, Polícia Federal, agentes do IBAMA com insígnias de operações especiais. Tudo aconteceu em segundos. Os homens de Verônica foram derrubados antes que pudessem reagir. Armas chutadas para longe, mãos algemadas. A própria Verônica tentou correr, mas 2 agentes a interceptaram, pressionando-a contra a parede enquanto liam seus direitos. "Tortu. Verônica Salles, você está presa por tráfico internacional de espécies protegidas, formação de organização criminosa, sequestro qualificado e 3 homicídios relacionados. Tudo o que disser pode ser usado contra você." Roberto não viu o resto. Ele estava focado apenas em Marina, verificando cada centímetro dela para sinais de ferimentos graves. "Você está machucada? Eles te machucaram?" Estou bem, pai", Marina disse, embora sua voz tremesse. "Só fraca, tão fraca. Você realmente veio." Uma paramédica se aproximou, kit médico em mãos. "Senhor, preciso examiná-la. Por favor, dê um passo atrás." Roberto não queria soltar Marina, mas forçou-se a recuar. Observou-o enquanto a paramédica verificava sinais vitais. Brilhava uma lanterna nos olhos de Marina, fazia perguntas sobre dor e sintomas. Cada segundo parecia uma eternidade. "Desnutrição severa, desidratação, possíveis sinais de trauma psicológico", relatou a paramédica no rádio. "Precisamos de transporte médico imediato para Campo Grande." Brandão apareceu ao lado de Roberto, mão no ombro dele. "Ela vai ficar bem. Você conseguiu. Depois de 1 ano, você trouxe sua filha de volta." Mas Roberto mal ouvia. Seus olhos estavam em Marina, memorizando cada detalhe dela. O rosto emagrecido, as mãos tremendo levemente, mas os olhos, aqueles olhos verdes, ainda brilhando com a força que ele sempre conhecera. Enquanto Marina era preparada para transporte, a operação ao redor deles se desenrolava com eficiência militar. Agentes do IBAMA documentavam as gaiolas, fotografavam cada animal. Especialistas em vida selvagem já estavam avaliando as condições das espécies capturadas. 19 araras azuis de Lear, informou um dos biólogos, a voz embargada. 3 filhotes de onça-pintada, espécies que nunca vi antes, provavelmente novas para a ciência. E isso é só este galpão, há mais 3 estruturas. Um agente da Polícia Federal se aproximou de Davi. "Senhor Nogueira, preciso que venha conosco para prestar depoimento. Entendemos que você tem informações sobre a estrutura da organização." Davi olhou para Roberto. "Senhor Carvalho, eu preciso confessar tudo.
Sobre o plano original, sobre como coloquei Marina em perigo. Vou enfrentar as consequências. Roberto segurou o braço de Davi por um momento. Você ajudou a salvá-la. Isso conta. Não apaga o que fiz, o que causamos. Davi olhou para Marina sendo carregada em uma maca. Mas vou passar o resto da minha vida tentando consertar. O helicóptero médico cortou o céu do amanhecer, levando Marina para o Hospital Regional de Campo Grande. Roberto foi com ela, segurando sua mão durante todo o trajeto. Abaixo, o Pantanal se estendia em sua imensidão dourada, os primeiros raios de sol transformando as águas em espelhos líquidos. É bonito lá de cima, Marina sussurrou, olhando pela janela. Passei 8 meses olhando este lugar através de grades. Esqueci como é livre. Roberto apertou sua mão. Você vai ter todo o tempo do mundo para lembrar. No hospital, médicos e enfermeiros se moveram com rapidez silenciosa. Marina foi levada para exames, raios-x, ultrassom, análises de sangue. Roberto esperou do lado de fora, andando em círculos, incapaz de ficar parado após 1 ano de movimento constante. Dr. Henrique Moraes, o médico responsável, saiu 3 horas depois. Senhor Carvalho, sua filha está estável. Desnutrição severa como esperávamos. Perdeu aproximadamente 18 quilos. Anemia, deficiência de vitaminas, alguma atrofia muscular. Mas nada que não possa ser revertido com tratamento adequado. E o trauma? Roberto perguntou, a voz quebrando na palavra. Psicologicamente, isso vai levar tempo. 8 meses em cativeiro deixam marcas que remédios não curam. Ela vai precisar de terapia, apoio, paciência. Mas, senhor Carvalho, sua filha tem uma força extraordinária. Ela sobreviveu porque se recusou a desistir. Essa força vai ajudá-la a se recuperar. Roberto cobriu o rosto com as mãos, finalmente permitindo que as lágrimas viessem. Não de tristeza agora, mas de um alívio tão profundo que era quase dor física. Nos dias que se seguiram, a história explodiu na mídia. Blogueira desaparecida, encontrada viva após 1 ano. Manchetes proclamavam: maior operação contra a biopirataria da história do Brasil desmantela a rede internacional. As revelações eram chocantes. A operação de Verônica Salles havia movimentado mais de 15 milhões de reais em 3 anos. Tinha conexões em 7 países, incluindo Dubai, China, Rússia e Suíça. 17 pessoas foram presas na operação inicial, incluindo 2 outros cientistas respeitados, um diplomata aposentado e um empresário ligado ao agronegócio. Os vídeos de Marina foram fundamentais. Cada frame foi analisado, cada rosto identificado. As coordenadas GPS nos arquivos levaram a mais 3 instalações clandestinas em diferentes partes do Pantanal e uma na Amazônia. No total, a operação recuperou 187 animais de espécies ameaçadas, 43 quilos de amostras biológicas destinadas a laboratórios internacionais, documentação completa de transações financeiras, evidências de conexões com cartéis de tráfico de drogas que diversificavam para a biopirataria. Mas o custo humano era igualmente chocante. As investigações revelaram que 3 pesquisadores legítimos haviam sido assassinados nos últimos 2 anos após descobrirem anomalias nas pesquisas de Verônica. Suas mortes foram encenadas como acidentes em campo. Davi Nogueira enfrentou acusação por obstrução de justiça e envolvimento no plano de falso desaparecimento. Mas sua cooperação total com as autoridades e o fato de que havia tentado infiltrar a organização para expô-la foram considerados atenuantes. Recebeu pena de 2 anos de serviços comunitários e liberdade condicional, com a condição de que trabalhasse em programas de educação sobre crimes ambientais. Eu merecia pior, disse ele em sua sentença. Vou passar o resto da vida tentando honrar a coragem de Marina. Verônica Salles, por outro lado,
Foi condenada a 34 anos de prisão por múltiplas acusações, incluindo 3 homicídios, tráfico internacional de vida selvagem, formação de organização criminosa e sequestro qualificado, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, ela manteve sua postura de superioridade intelectual até o fim. Vocês não entendem o que eu estava tentando fazer, disse ao tribunal. Eu estava salvando essas espécies para o futuro. O juiz respondeu com palavras que ecoaram na comunidade científica. A senhora não estava salvando nada, estava lucrando com destruição. E 3 pessoas morreram porque ameaçaram expor sua ganância disfarçada de conservação. 6 meses depois. Marina estava sentada na varanda da casa de seu pai em Campo Grande, laptop aberto, câmera posicionada. Ela havia ganhado 10 dos 18 quilos perdidos. O rosto tinha cor novamente, os olhos, aquele brilho familiar. Mas havia uma seriedade nova ali, uma profundidade que vinha de ter olhado nos olhos da escuridão e sobrevivido. Oi, pessoal, ela falou para a câmera, e sua voz tinha a firmeza de sempre, mas com uma gravidade que não existia antes. Faz muito tempo, eu sei. Para quem está chegando agora, meu nome é Marina Carvalho, e este é o canal Pantanal Selvagem. Ela pausou escolhendo as palavras. Muitos de vocês sabem o que aconteceu comigo, e sim, vamos falar sobre isso. Mas não hoje. Hoje eu quero falar sobre algo que a maioria das pessoas não conhece: biopirataria. Pelos próximos 15 minutos, Marina explicou, com clareza e paixão, o crime invisível que devasta a biodiversidade brasileira. Mostrou dados, entrevistou especialistas, explicou as consequências de cada animal retirado de seu habitat. Biopiratária não é só sobre animais sendo roubados, ela disse para a câmera. É sobre ecossistemas inteiros sendo desbalanceados. É sobre conhecimento tradicional sendo roubado de comunidades indígenas. É sobre o futuro sendo vendido ao maior lance. O vídeo terminou com Marina olhando diretamente para a lente. Se você suspeitar de algo, denuncie. Linha verde do Ibama, 0800 61 88 Sera. Sua voz importa. Seu testemunho pode salvar espécies inteiras. Quando ela desligou a câmera, Roberto estava na porta observando. Você tem certeza que está pronta para isso? Para voltar? Marina sorriu, aquele sorriso que ele não via há mais de 1 ano. Pai, eu passei 8 meses em uma gaiola. Aprendi uma coisa. Liberdade não é só sobre estar livre. É sobre usar sua liberdade para algo que importa. Roberto se aproximou, abraçando sua filha. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você. Eu sei, e espero que você também esteja. Sempre estive, gatinha. Desde o primeiro dia, Oswaldo Ribeiro voltou para sua rotina de pesca, recusando todas as ofertas de recompensa. Fiz o que qualquer pai faria, disse simplesmente. Mas a comunidade de pescadores sabia. Ele havia sido o catalisador de tudo. Suas mãos calejadas, que puxaram aquela armadilha, haviam mudado não apenas o destino de Marina, mas de centenas de espécies ameaçadas. Os animais recuperados foram gradualmente reintroduzidos em seus habitats naturais, sob supervisão rigorosa de biólogos. As araras azuis de Lear voltaram para a Bahia. As onças para programas de reprodução em cativeiro antes de eventual liberação. Cada animal representava não apenas uma vida salva, mas uma chance de futuro para suas espécies. A Estação de Pesquisa Pantanal Sul foi completamente reformulada, agora operando sob fiscalização intensiva como um centro legítimo de conservação. Um lembrete constante de como a ciência pode ser corrompida quando a ganância substitui a ética. E Marina? Marina continuou seu trabalho, mas agora com uma missão diferente. Pantanal Selvagem tornou-se não apenas um canal sobre a beleza do bioma, mas uma plataforma de ativismo contra crimes ambientais.
Ela falava em universidades, trabalhava com ONGs, treinava fiscais ambientais sobre como identificar sinais de biopirataria. Eu fiz uma escolha estúpida, ela disse em uma entrevista 6 meses após o resgate. Achei que podia fazer justiça por conta própria e quase paguei com minha vida. Mas aprendi algo. Expor a verdade tem um custo, e às vezes esse custo é alto. A diferença é fazer as coisas da maneira certa, com as autoridades certas, seguindo os processos corretos. A história de Marina Carvalho nos lembra que a coragem vem em muitas formas. A coragem de Osvaldo em reportar o que encontrou. A coragem de Roberto em nunca desistir de sua filha. A coragem de Davi em confessar seus erros. E a coragem de Marina em transformar trauma em propósito. Mas também nos lembra de algo crucial. A biopirataria é um dos crimes mais invisíveis e devastadores contra nosso patrimônio natural. Enquanto falamos, enquanto você assiste este vídeo, espécies estão sendo roubadas da natureza brasileira para enriquecer pessoas sem escrúpulos. Onças, araras, primatas, répteis, plantas com potencial medicinal, nosso futuro sendo saqueado e vendido. Se você suspeitar de tráfico de animais silvestres ou biopirataria, denuncie. Linha Verde do IBAMA, 0800 61 808. Disque Denúncia da Polícia Federal, 197. Aplicativo Linha Verde, disponível em iOS e Android. Cada denúncia pode salvar não apenas animais individuais, mas espécies inteiras da extinção. E se você conhece alguém que desapareceu, nunca desista. Roberto Carvalho nos mostrou que a esperança, mesmo quando parece impossível, pode fazer milagres. Mantenha a pressão nas autoridades. Continue buscando. Continue acreditando. A luta de Marina não terminou quando ela foi resgatada. Continua cada dia, em cada vídeo, em cada denúncia, em cada pessoa que aprende sobre biopirataria e decide que não vai ficar em silêncio. Esta história é sobre os limites que atravessamos quando lutamos pelo que acreditamos. Mas também é um aviso. Existem maneiras certas e erradas de lutar. Marina aprendeu isso da forma mais difícil possível. Que possamos aprender com sua experiência sem ter que passar pelo mesmo inferno. O Pantanal ainda está lá, selvagem e imenso. Mas precisa de nossa proteção, não através de heróis solitários, mas através de cidadãos conscientes, autoridades dedicadas e um compromisso coletivo com a preservação. Deixe nos comentários suas reflexões sobre esta história. E se você ficou impactado, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Histórias como esta precisam ser contadas. Crimes como estes precisam ser expostos, porque no final, a verdade sempre encontra um caminho para a superfície. Às vezes em uma armadilha de caranguejos, às vezes em uma câmera submersa, mas sempre, eventualmente, a verdade emerge. E quando emerge, ela muda tudo.